Olá, graça e paz. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das cartas mais intrigantes e desafiadoras do livro do Apocalipse, a mensagem à Igreja de Sardes. Essa não é apenas uma carta para uma igreja antiga, é um espelho para nós, um chamado urgente ao despertamento espiritual nos dias de hoje. Fique comigo, porque o que Deus falou a Sardes, Ele ainda fala conosco. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 1. O texto começa de forma poderosa. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Já no início, Jesus se apresenta com toda a sua autoridade. Os 7 Espíritos de Deus representam a plenitude do Espírito Santo. E as 7 estrelas são os anjos, os mensageiros das igrejas. Ele é quem tem o controle, quem conhece tudo, quem possui a plenitude do poder e da revelação. Depois dessa introdução imponente, vem a avaliação, e é aqui que o coração da mensagem nos atinge com força. Jesus diz: Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Imagine o peso dessas palavras. Sardes era uma cidade próspera, famosa por sua riqueza e história. Aparentemente, a igreja local também tinha uma grande reputação. Para quem olhava de fora, tudo parecia perfeito. Tinham um nome de que viviam. Talvez tivessem uma liturgia bonita, programas bem organizados, um templo imponente, muitos membros. Eles tinham a aparência da vida, a fama de uma igreja vibrante. Mas Jesus, que vê além das aparências, que sonda os corações, declara a verdade nua e crua: Estás morto. A vida que eles demonstravam era apenas uma fachada. Por dentro, havia um vazio espiritual, uma ausência da verdadeira vida que só Cristo pode dar. A rotina religiosa havia substituído o relacionamento genuíno. As atividades haviam sufocado a adoração verdadeira. E essa é a primeira grande reflexão para nós. Será que também não corremos o risco de ter apenas um nome de que vivemos em nossa vida pessoal, em nossas famílias, em nossas comunidades de fé? Será que estamos apenas mantendo as aparências, seguindo uma rotina religiosa, enquanto nosso coração está longe de Deus? É um alerta tremendo contra a hipocrisia e a autossuficiência espiritual. É fácil nos enganarmos com nossas próprias atividades, com o nosso serviço na igreja, com a nossa reputação de bons cristãos. Mas Jesus nos chama a olhar para dentro. A pergunta não é: o que os outros pensam de mim? Mas sim, o que Jesus vê em mim. Diante desse diagnóstico devastador, Jesus não abandona a igreja. Ele é o médico das almas, e ele oferece o remédio. No verso 2, ele dá 5 ordens urgentes, como passos para a reanimação espiritual. A primeira é: sê vigilante. Em outras palavras, acorde. Saia desse sono espiritual, dessa letargia. Perceba o perigo em que você se encontra. A vigilância é o oposto da complacência. É estar atento, sóbrio, reconhecendo que estamos em uma batalha espiritual. A segunda ordem é: consolida o resto que estava para morrer. Isso é fascinante. Mesmo em meio à morte espiritual, ainda havia algo, um resto, que podia ser salvo. Talvez uma fagulha de fé, uma memória da primeira paixão por Cristo, uma verdade do Evangelho que ainda não havia sido totalmente esquecida. Jesus os chama para resgatar e fortalecer o pouco de vida que ainda restava. Isso nos ensina que, por mais distante que nos sintamos, sempre há esperança se nos voltarmos para Cristo. Ele nos chama a valorizar e fortalecer aquilo que é genuíno em nossa fé, por menor que pareça. A terceira e a quarta ordens estão conectadas. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Aqui está o caminho de volta. Primeiro, lembra-te. Lembre-se do evangelho puro que você ouviu no início. Lembre-se do seu primeiro amor, do seu encontro com Cristo, da alegria da salvação. A memória da graça de Deus é um poderoso antídoto contra a mornidão espiritual. Depois, guarda-o. Não basta lembrar, é preciso agarrar-se a essa verdade, protegê-la, viver de acordo com ela. E, finalmente, o passo crucial: arrepende-te. Arrependimento não é apenas sentir-se mal, é uma mudança de mente que leva a uma mudança de direção. É dar meia volta, abandonar o caminho da aparência e da morte,
e voltar-se para o caminho da verdade e da vida. Jesus então faz uma advertência séria. Se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás de modo nenhum a que hora virei contra ti. A vinda de Cristo como um ladrão é uma imagem de surpresa e juízo para aqueles que não estão preparados. Para os que estão dormindo espiritualmente, o encontro com o Senhor não será de alegria, mas de um choque assustador. É um chamado à urgência, um lembrete de que nosso tempo para nos acertarmos com Deus é agora. Mas a carta a Sardes não termina em escuridão. Há uma nota de esperança, uma promessa para os fiéis. No verso 4, Jesus diz: Mas também tens em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Que consolo! Mesmo em meio a uma igreja majoritariamente morta, havia um remanescente fiel, um pequeno grupo que manteve sua fé pura, que não se conformou com a cultura da aparência. Eles não contaminaram suas vestes, ou seja, mantiveram-se santos, separados para Deus, em meio a uma sociedade e uma igreja comprometidas. E qual é a recompensa para eles? A promessa de andar com Jesus, vestidos de branco. As vestes brancas na Bíblia simbolizam pureza, justificação e vitória. Andar com Jesus é a expressão máxima da comunhão e da intimidade. Essa promessa não era apenas para o futuro, mas para todos os que vencem. E isso nos leva à promessa final, no verso 5, para todo aquele que ouve e obedece. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Analise essa promessa tripla. Primeiro, as vestes brancas da vitória e da pureza. Segundo, a segurança eterna. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Que segurança maravilhosa! Nossa salvação não depende da nossa reputação diante dos homens, mas da nossa fé em Cristo, que nos garante um lugar no céu. Terceiro, o reconhecimento público. Jesus mesmo, o Rei do Universo, confessará nosso nome diante do Pai. Imagine a cena. No tribunal do céu, o próprio Cristo se levanta e diz: Este é meu, ela é minha. Não há honra maior. A mensagem para Sardes, portanto, é um poderoso chamado de despertar. É um chamado para examinarmos nossos corações e nossas igrejas. Estamos vivendo uma fé autêntica ou apenas mantendo uma fachada religiosa? Estamos acordados e vigilantes ou dormindo em complacência? Estamos fortalecendo o que resta de genuíno ou deixando que a vida espiritual se apague? Que possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas hoje. Que possamos nos arrepender da nossa apatia, nos lembrar da pureza do Evangelho e nos apegar à verdade. Que possamos lutar para ser parte daquele remanescente fiel, que não contamina suas vestes, aguardando a promessa de andar com Cristo em novidade de vida. Porque o mesmo Jesus que conhecia as obras de Sardes, conhece as nossas, e ele nos chama da morte para a vida. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão profunda. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-la. Deixe seu comentário sobre o que mais falou com você. Vamos juntos buscar esse despertamento espiritual que tanto precisamos. Inscreva-se no canal para mais estudos como este. Que Deus te abençoe e te desperte. Até a próxima!